Entre Maria e Maria, com qual delas você ficaria? Desde que o homem pecou, no Éden, recebeu de Deus a primeira promessa de redenção. O Senhor Deus declarou que iria prover da semente da mulher alguém cujo propósito seria desfazer a obra engendrada pela serpente. Porquanto, o adversário na figura da serpente, tentou o homem a pecar, no objetivo de separá-lo eternamente de Deus. Então, como berço para esse homem da promessa, Deus levantou uma nação, Israel. Essa nação o esperava, identificando-o como o Messias. Assim, ele era considerado seu futuro rei e libertador de todos os inimigos, seus opressores. Eles apenas não entenderam que o pecado era seu maior opressor. Na espera dessa grandiosa promessa, todas as jovens de Israel desejavam ser a mãe desse grandioso Senhor. Com certeza, acolher no ventre esse menino constituía aspirar uma grande honra. Afinal, morar em um palácio, receber cumprimentos nas praças dos poderosos, ser reconhecida por todos e receber presentes honrarias. Quem não ia querer? Mas a realidade do Messias de Deus era bem diferente. Na verdade, ninguém mesmo desejaria tornar-se mãe de um rei pobre e sofredor. Quem almejaria gerar um rei cuja coroa seria ornada de espinhos? Mas quem de verdade poderia ter desejado ser a mãe de um rei rejeitado? Quem pretenderia tornar-se a progenitora de um rei desfigurado pela dor e sofrimento, humilhado, abatido, chicoteado e cuspido? Alguma jovem desejaria ser mãe de um rei crucificado, ferido por uma lança e transpassado? Um rei humilde que se manifestou como um cordeiro, e se deixou levar até a cruz? Não, ninguém teria tal anseio. E, como se tudo isso não bastasse, ela deveria ser mãe de um modo que nenhum homem entenderia. Esse empreendimento não era para quem o desejasse, pois envolveria, necessariamente, uma jovem muito especial. Seria alguém que o próprio Deus haveria de preparar. Foi assim que Deus trabalhou na preparação de Maria, uma jovem humilde, submissa, sofredora e obediente, aquela em cujo ventre seria formado, de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, o corpo para o Filho de Deus, o Salvador eterno, preexistente. Ao receber essa missão, ela disse, Lucas 1:38, Eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi então, desse modo que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele se manifestou em carne, na semelhança de homem, a fim de cumprir a grande promessa. Por isso, podia ser chamado Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Maria foi fiel à sua missão, desde o nascimento de Jesus, até ao pé de sua cruz. Ali, Maria, em silêncio, foi uma das primeiras pessoas neste mundo a contemplar o jorrar do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ali, na cruz, era derramado o sangue da salvação, da redenção, do perdão. Ela não se afastou dele, foi fiel até o fim. Quem poderia então negar o seu valor? Seu exemplo permanece como lição de obediência e de santo amor. Não seria justo negar o valor dessa vida, que agraciada mulher, a bem-aventurada Maria. Porém ela, ao pé da cruz ouviu as palavras de Jesus, a lhe dizer, mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Jesus com essas palavras, expressava uma grande verdade, sua missão, de mãe do Salvador está cumprida. Certamente, Maria sabia que, a partir de agora ela deveria se recolher, pois o mais importante era propagar a mensagem da salvação do Filho de Deus. E a evidência mais clara disso se descobre no fato inequívoco de que todos os apóstolos do Senhor pregaram e anunciaram sempre a Jesus como o Filho eterno de Deus, e não como o filho de Maria. A própria Maria, serva de Deus, santa e fiel, abominaria chamar atenção para si mesma, não aceitaria em hipótese nenhuma ficar entre nós e Jesus, pois ele é o Salvador do mundo. E quanto à expressão, Maria Mãe de Deus, vamos refletir e analisar, uma simples lógica pode nos ajudar. O termo mãe significa aquela que tem capacidade de gerar alguém, de gerar um corpo em seu ventre. Em consequência, era necessário existir antes do filho. Mesmo assim, a alma e o espírito, somente Deus pode dar. No caso de Jesus, Deus deu a si mesmo no Filho eterno, preexistente, encarnado naquele corpo gerado no ventre de Maria. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diferente de nós, o Filho de Deus não passou a existir naquele momento, já era antes. Por outro lado, Deus significa causa primeira, causa não causada. Ao considerar o ser de Deus, consequentemente implica afirmar, ele é antes de tudo e, depois de tudo. Ele é o Alfa e o Ômega. Portanto, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo não pode ter mãe. Essa hipótese não existe ou não procede. Se Deus tivesse mãe, ele não seria Deus. E sua mãe seria Deus, a causa primeira. É simples compreender essa verdade. O termo mãe de Deus não é correto, não tem fundamento bíblico. Simplesmente esse termo não pode ser aceito como um dogma de uma fé genuína. Para quem deseja entender, por si só já se mostra ilógico. Fácil também será entender o mesmo para o termo Nossa Senhora,
Pois a Bíblia fala em 1 Coríntios 8:6 e em Efésios 4:5, há um só Senhor. Assim não podemos ter dois senhores, nem mesmo um senhor e uma senhora. Mas como, e, de onde se originou esse termo? Será que foi zombaria? Ou chamaram mesmo de Mãe de Deus, a sua serva Maria? Ainda, deram-lhe funções no mundo após a sua partida, o que nenhum dos apóstolos faria. De onde, portanto, tal ideia surgiria? Não veio dos apóstolos. E também não surgiu dos pais da igreja. Mas, se estudarmos de forma aprofundada, vamos descobrir quem foi o verdadeiro pai dessa segunda Maria. Se ela no seu descanso, pudesse ter conhecimento de tudo isso, ela mesma rejeitaria. Maria, jamais tomaria sobre si esse título. Ela em nenhum momento da história, concordaria em chamar atenção para si mesma, nem em sua vida, nem depois de sua partida. Foi ela mesma quem disse, Lucas 1:38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Vale portanto o que diz a palavra de Deus, e não a palavra do homem. Amigo, amiga, você não pode ficar com essas duas Marias. Cada uma delas pertence a uma realidade espiritual, completamente distinta e bem diferente. Há um imenso abismo separando uma da outra. Para assegurar o seu futuro na eternidade, seja sábio, ao fazer sua escolha. Eu já escolhi a minha. Agora, faço-lhe de novo a pergunta, entre Maria e Maria, com qual delas você ficaria?